Então, para começar, eu vou definir um pouco, né, sobre o histórico e a terminologia BIM. Para quem não conhecia esse cronograma, né, o BIM, na verdade, ele teve início da ideia, do conceito, desde 75. Lesniak, ele já tinha uma noção de que era necessário você colocar informações nos projetos que eram desenvolvidos para que o restante da equipe tivesse conhecimento e conseguisse um entendimento melhor do que ele ia executar ou do serviço que ele ia prestar. Então, apesar Joaquim, disso, pois não? vou lhe interromper aqui rapidinho. Então, o conceito BIM, a gente pegando esse panorama histórico, ele iniciou em 1975, na década de 70. Tipo, Exatamente. e como é que tinha tecnologia naquele ambiente ou era apenas o conceito? Não dava para realizar de fato o BIM? Tinha o conceito do BIM na fábrica, digamos assim, porque o BIM hoje, ele tornou o que vocês vão ver aqui depois na conceituação do termo BIM, né, do BIM em si, ele voltou esse conceito para edificações. Mas a ideia da necessidade de ter informações nos produtos começou exatamente na fábrica, então ele começou em definições de fábrica, e ele era chamado exatamente de BDS, porque não era voltado ao building, né? Não era voltado à edificação. Então, o conceito ele começou com o acrônimo BDS, que era exatamente o Building Design System. A gente precisava de um sistema, né, de descrição da construção, mas era ainda voltado ainda na fábrica ou nas indústrias, e não necessariamente na edificação, na construção civil. Mas a ideia era essa, já era preencher com informações os processos internos. Então, começou com BDS, se manteve com esse BDS por vários anos. O Eastman é quem ficou com como é que eu posso dizer, com a documentação de paternidade, né, do BIM futuramente, tanto é que muitos estudiosos colocam como o pai do BIM o Eastman, exatamente por ele ter definido bem o que era necessário, apesar da terminologia ter continuado com o BDS, mas ele já definiu com uma descrição. Pode olhar que o Lesniak, ele falou sobre o sistema de design, ele estava falando muito ainda na parte gráfica, como era que deveria ser desenhado, né, como era o sistema de design daqueles produtos. Já o Eastman, ele já colocou como descrição do sistema. Aí entrou exatamente a conceituação da informação. Mas os dois entre si eram muito parecidos com a conceituação. O que o Eastman fez foi detalhar realmente que eu precisava de informações, e não apenas gráficos, não apenas desenhos para se manter numa produtividade. Então, a descrição começou com o Eastman, e foi o Eastman quem ganhou a paternidade aí do BIM, que com vários estudos posteriores, como vocês podem ver na cronologia, eles foram trocando o acrônimo até chegar no atual BIM, que, para quem não sabe, já está em processo de alteração. Nós temos o BIM, que era a conceituação mais comum que vocês conhecem, né? Building Information Model, que é a modelagem da informação da construção. Ele tem começado como sistema de descrição da construção, pode olhar que é bem parecido, né, o conceito, desde o Eastman, mas hoje nós já estamos passando para outra terminologia, que é o SIM, que em vez do building é o city, né, de cidades. A gente já tem uma noção de que pensar individual é diferente do comportamento de pensar no coletivo. Então, a ideia hoje é transformar em SIM, onde você vai simular uma cidade inteira. Porque à medida que você constrói individualmente no município, você vai ter intervenções urbanísticas que vão ser acarretadas. Então, eu não preciso limitar o BIM para uma unificação de uma casa, de uma residência. Eu tenho que pensar no comportamento a partir do momento que eu lotear um condomínio. Então, o comportamento começa a virar uma cidade, né? Uma comunidade. Então, virou City Information Model, que é a nova terminologia que vocês vão ter aí contato, e com certeza em pouco tempo vocês vão ver aqui, tio, aquilo falou disso ali no Inova, e agora eu estou lembrando que ele falou disso mesmo, ele estava na previsão do tempo aí, né, já estava vendo o futuro. Então pense no Siri já como uma ferramenta que vai ser, não digo nem que vai ser gerada, né, porque ele na verdade já existe, mas que vão ser adequadas, né, o BIM ao Siri. Então, o BIM em si, historicamente falando, né, o BIM, o acrônimo BIM, ele começou em 92. Essa terminologia que nós utilizamos hoje.
Para você ver aí que já tem aí faixa de 30 anos, né? E agora é que nós estamos mesmo aqui no Brasil tentando adequar, que é algo, como eu já falei, que já vai ser alterado. Então, não é novo. Se você tem uma noção aí de CAD, né? O sistema CAD é da década de 70 também. Então, praticamente o CAD e o BIM é da mesma época, mas as ideias, elas se dissiparam e hoje a gente está tentando agregar novamente. Tranquilo, pessoal? É impressionante que como a construção civil ela tem um paralelo muito forte de importação e tecnologia da indústria, né? Então, em 75, 76 começou o conceito BIM, já em 92, pegando uma pegada histórica, teve a construção enxuta, que também foi baseada no sistema Toyota de produção que foi PEG da indústria. Então, a indústria ela dá muitos agrados e conceitos importantes para colocar na construção civil, que é uma indústria também. A diferença é que o produto ele é fixo, né? A indústria tem que se construir ao redor do produto e não o produto vai se construindo dentro da indústria. Foi perfeita essa colocação, Igor, até porque, para quem não sabe, o próprio CAD, né, ele não foi feito para a construção civil, ele foi feito para a indústria, né? A ideia do CAD, ele tinha essa concepção fabril também. Depois foi que adequaram o CAD a desenhos de edificações. Então, tanto o BIM quanto o CAD, para até agregar com o que o Igor falou, perfeitamente a colocação dele, é que a parte fabril e da indústria sempre vai estar atrelado, até porque nós precisamos de produtos que são fabricados para construir, principalmente no exterior, que trabalha muito com estruturas metálicas, né, de madeira, e a gente aqui com a produtividade de concreto, a gente precisa de cimento, que precisa da fase, né, fabril também, e até para já pegar um gancho com isso, vocês vão perceber que uma das dimensões do BIM é exatamente agregar hoje a indústria 3.0 com 4.0 com 5.0 que vai existir futuramente, né? Aqui dentro da dimensão. Por isso que essas dimensões, como eu falei hoje, são 10, né? Reconhecidas. Muita gente ainda não reconheceu a 10ª. Tem historiadores também que não acha que é uma dimensão, mas nós sabemos que existem 10 processos diferentes que podem ser agregados e vai entrar também a indústria. Aí eu falo sempre indústria 3.0, 4.0, X0, o infinito aí também, que a gente sabe que vai alterar principalmente tecnologia. A tecnologia, ela é bem volátil, né? Ela vai se alterar. Então, até a indústria mesmo, a gente classifica hoje com 3.0, pode ser 4.0, 5.0 futuramente, né? E, historicamente, tem vários termos, né, Tio Akiro, que colocaram em publicação. Me conta aí, mas... Pronto.